Você já se permitiu fazer uma pausa e refletir sobre uma questão que antecede toda a história que conhecemos? Quem era Jesus antes de sua jornada terrena começar? Sua identidade era simplesmente a de Jesus de Nazaré, ou existia uma essência muito mais antiga e profunda antes daquele nascimento extraordinário em Belém? Este é um enigma que, para muitos, permanece intocado, uma porta que raramente se abre na jornada da fé. Prepare-se, porque a exploração que faremos hoje vai muito além de uma simples curiosidade teológica. O que está prestes a ser revelado tem o poder de não apenas causar espanto, mas de reconfigurar completamente a maneira como você interpreta as Escrituras. Permaneça conosco, pois a jornada que iniciamos agora pode alterar de forma permanente sua visão da Bíblia e a sua compreensão sobre a figura central da fé cristã. Ao longo de milênios, eruditos, pensadores e fiéis debateram este tópico, mas a verdade é que as camadas de profundidade são muito maiores do que a maioria sequer imagina. À medida que mergulhamos nos textos mais antigos e nas revelações mais impactantes, uma verdade cristalina emerge. Jesus não é uma figura que surgiu subitamente no cenário mundial há pouco mais de 2000 anos. Sua existência transcende esse momento de uma forma cósmica e monumental. Existem, de fato, detalhes incrustados nas Escrituras que apontam para uma presença ativa e poderosa muito antes de ele ser um recém-nascido em uma manjedoura. Isso não apenas o fará enxergar os relatos bíblicos com um novo olhar, mas também abrirá um portal para uma compreensão expandida sobre a natureza divina de Cristo. Convidamos você a embarcar nesta viagem fascinante através das páginas sagradas para desvendar a surpreendente verdade sobre quem Jesus realmente era antes de assumir sua forma humana. Acredite, este é um conhecimento que tem o potencial de transformar sua perspectiva para sempre, e você não vai querer perder um único detalhe do que está por vir. Se você busca por ensinamentos transformadores e verdades bíblicas que iluminam o caminho, considere se inscrever e deixar sua curtida para nos ajudar a compartilhar esta mensagem com um número cada vez maior de pessoas. Ao longo da história, inúmeras perguntas foram levantadas sobre ele. Qual a sua verdadeira origem? Há quanto tempo ele existe? O que ele fazia antes de sua manifestação na Terra? Sabemos que o próprio Jesus tocou em alguns desses pontos, mas a resposta completa está tecida nas profundezas das Escrituras. A Bíblia nos oferece pistas fascinantes, fragmentos de um quebra-cabeça divino. Para entendermos de fato quem ele era e qual papel desempenhava antes de sua chegada a Belém, precisamos ir além da superfície dos textos sagrados. Vamos começar pelo fundamental. O nome Jesus tem suas raízes no grego Isos, uma transliteração do nome hebraico Yeshua, que carrega em si um significado profundo e revelador: o Senhor é salvação. Contudo, o que muitas pessoas não percebem é que a existência de Jesus não teve seu ponto de partida naquela noite humilde. Diversas passagens bíblicas nos revelam, sem sombra de dúvida, que ele já existia muito antes de seu nascimento como um bebê. E é exatamente aqui que uma das questões mais instigantes emerge: como Jesus era chamado antes daquele tempo? Se ele já existia antes da encarnação, qual era a sua designação no reino celestial, na vastidão da eternidade? Essa pergunta não é trivial. Ela abre as portas para uma perspectiva inteiramente nova, capaz de fazer tudo o que conhecemos sobre ele tomar um rumo radical e ainda mais profundo. Portanto, antes de prosseguirmos, é crucial nos imergirmos no que as Escrituras declaram sobre sua natureza eterna, aquela existência pré-terrena que não se iniciou no momento de seu nascimento, mas que se estende para muito antes. Este é um mistério que poucos se detiveram para explorar com a devida atenção, mas a resposta está oculta nas próprias páginas que temos em mãos. Naquele tempo, não havia apenas um nome para ele. Na verdade, existiam diferentes manifestações de sua identidade. E se você decidir ficar conosco nesta jornada, revelaremos exatamente qual era a sua função nesse momento transcendental. No Evangelho de João, lemos uma das afirmações mais poderosas de toda a Bíblia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, a palavra verbo é uma referência direta a Jesus. Mas uma pergunta crucial surge: por que chamá-lo de o Verbo? O que este título realmente significa? É aqui que as coisas se tornam verdadeiramente fascinantes.
Nos tempos antigos, os nomes eram muito mais do que simples etiquetas de identificação. Eles carregavam um significado profundo, uma carga de simbolismo que definia a pessoa. Um nome era um reflexo da própria essência de quem o portava, de sua missão e de seu caráter. Assim, quando a Bíblia se refere a Jesus como o Verbo, está fazendo muito mais do que lhe atribuir um título. Está descrevendo seu papel fundamental e ativo na própria criação do universo. O Verbo não é apenas uma palavra qualquer, é a expressão da comunicação eterna de Deus, a voz divina através da qual toda a realidade foi trazida à existência. Na mentalidade antiga, a palavra era vista como um poder criador, uma força dinâmica. Jesus, como Verbo, personifica esse poder divino em sua forma mais pura. Aprofundar-se neste conceito pode alterar por completo nossa compreensão de quem ele era antes de sua encarnação, desafiando ideias tradicionais e abrindo novos caminhos para a reflexão. Lembre-se, os nomes na antiguidade não apenas identificavam, mas revelavam a identidade, o propósito e o destino de uma pessoa. De maneira análoga, quando as Escrituras afirmam que Jesus é o Verbo, está nos dizendo não apenas sobre um nome, mas sobre sua função central, revelar a verdade e a própria natureza de Deus à humanidade. Mas, surpreendentemente, há muito mais dentro deste conceito, um significado ainda mais profundo que precisamos explorar. A palavra verbo, neste contexto, carrega uma complexidade teológica impressionante. No Novo Testamento, escrito em grego, dois termos principais são usados para descrever a palavra, rema e logos. Ambos são cruciais para compreender o papel de Jesus, mas cada um possui uma dimensão distinta. Rema geralmente se refere a uma palavra falada, uma declaração específica e direta. Um exemplo perfeito é quando o anjo anunciou a Maria que ela conceberia o Filho de Deus. A resposta dela, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, rema, reflete essa promessa falada, algo que tem um início, um fim e se concretiza por um ato de fé. É uma verdade em sua forma mais pontual, uma promessa de Deus que se realiza em um momento específico. Contudo, logos é imensamente mais abrangente. Não se trata apenas de uma palavra isolada ou de uma frase. Logos é a mensagem em si, o princípio eterno e divino que dá sentido a toda a criação. É a expressão viva da vontade de Deus, o plano divino em forma de palavra que precede todas as coisas. Na tradição filosófica grega, o Logos representava a razão universal, o princípio ordenador que confere coerência e propósito ao cosmos. Quando a Bíblia, através do apóstolo João, se refere a Jesus como Logos, está afirmando algo ainda mais espantoso, que ele não apenas comunica a mensagem de Deus aos seres humanos, mas que ele é a própria mensagem divina. Ele é a razão por trás de tudo o que existe. Jesus, como Logos, não apenas traz uma palavra de Deus, ele é a palavra que sustenta e dá vida a toda a criação, desde a menor partícula até a mais distante galáxia. Tudo isso culmina em um plano grandioso e perfeito, um plano que se revela em cada uma das palavras escritas nas Escrituras. É por isso que João escolhe iniciar seu evangelho com essa declaração monumental. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Este é um ponto de partida fundamental para entender não apenas a natureza de Jesus, mas a própria essência de Deus e seu relacionamento com o universo. Nessas poucas, porém poderosas palavras, um portal se abre para um mistério de proporções cósmicas. O Logos, que no princípio era a razão divina e a mensagem por trás de toda a criação, não permaneceu como uma força distante ou um conceito abstrato. Pelo contrário, esse mesmo Logos se fez carne, encarnou em Jesus de Nazaré. Aquilo que antes era uma ideia invisível, um princípio ordenador do universo, agora se apresentou diante de nós de forma palpável, tangível, na figura de um homem. Deixe-me fazer uma pergunta direta a você. Você já experimentou uma sensação de desconexão com Deus? Talvez, em algum momento da sua jornada, você tenha se sentido distante ou confuso sobre quem ele realmente é. Pois bem, essa compreensão mais profunda do Logos tem o poder de te aproximar dele de uma maneira completamente nova e transformadora. Ao internalizar que Jesus é o Logos feito carne, você começa a perceber que ele não é apenas um mestre sábio ou um líder espiritual iluminado, mas a própria expressão de Deus em forma humana. Quando Jesus caminhou entre nós, ele não ensinava apenas com parábolas e sermões.
Ele demonstrava, com sua vida, suas ações e seu amor incondicional, quem é Deus em sua totalidade. Cristo não veio apenas para entregar um conjunto de doutrinas, mas para revelar a natureza de um Deus que é próximo, acessível, transbordante de graça e verdade. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 9, cristaliza essa ideia: quem me vê, vê o Pai. Esta revelação é de um poder avassalador. Ele está nos dizendo que, ao olharmos para Jesus, podemos enxergar quem Deus é em sua forma mais pura e autêntica. Não existe distinção entre a essência do Filho e a do Pai. O Logos encarnado se torna a janela através da qual podemos ter uma compreensão plena da divindade. Se você já se perguntou como é Deus, a resposta está em Jesus, em cada um de seus gestos de compaixão, em cada palavra de sabedoria que pronunciou e em cada milagre que realizou. Com a frase "quem me vê, vê o Pai", Jesus nos entrega um anúncio radical. Deus não está mais distante, não é uma ideia abstrata e inalcançável. Ele está aqui, em carne e osso, caminhando entre nós, tocando nossas vidas de maneira real. Em sua jornada terrena, Jesus não apenas ensinava, ele curava os enfermos, amava os marginalizados, perdoava os pecadores e demonstrava com cada atitude a verdadeira natureza de um Deus que não é indiferente, mas que está intimamente envolvido com sua criação. Mas este não era o único nome de Jesus. A eternidade de Cristo, sua existência antes de vir à Terra, ainda está para ser plenamente descoberta. Existe algo muito maior do que apenas o seu ministério terreno, algo que nos convida a explorar para além dos relatos dos evangelhos. Jesus, como Logos, existia muito antes de sua encarnação, e entender o que ele fazia antes de assumir a forma humana nos ajuda a compreender o alcance total de sua divindade. Lembre-se da história de Moisés e da sarça ardente. Quando Moisés se encontrou com Deus no deserto do Sinai, Deus lhe revelou seu nome em Êxodo, capítulo 3, versículo 14: Eu sou o que sou. Este nome é profundamente significativo, pois expressa a eterna presença de Deus, sua existência que transcende o tempo, sempre presente, sempre imutável. Deus não era nem será. Ele simplesmente é, em todo e qualquer momento. Este nome revela que Deus é o fundamento eterno de toda a realidade, que ultrapassa nossas limitações temporais e humanas. Se você se entusiasma em aprender mais sobre a Bíblia e sua mensagem para nossas vidas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar sua curtida neste vídeo para que possamos continuar crescendo juntos em conhecimento e fé. Mas, o que acontece quando avançamos para o Novo Testamento? Como essa declaração "Eu sou" se conecta com a identidade de Jesus? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, encontramos uma declaração absolutamente impactante de Jesus. Diante de seus opositores, ele afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Você percebe a profundidade do que Jesus está dizendo? Ele não está apenas fazendo uma afirmação sobre sua existência prévia a Abraão. Ele está reivindicando para si o mesmo nome divino que Deus usou no Antigo Testamento. Quando ele diz "eu sou", está se referindo diretamente ao nome com o qual Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, o "eu sou o que sou" de Êxodo. Ao usar essa frase, Jesus não está simplesmente afirmando sua eternidade. Ele está declarando sua identidade como o próprio Deus, o mesmo ser que criou o universo e que se manifestou ao seu povo ao longo dos séculos. O que Jesus diz aqui muda radicalmente nossa percepção sobre ele. Ele não era apenas um mestre sábio ou um profeta iluminado. Ele estava afirmando ser o próprio Deus em carne e osso. Este é um ponto crucial, porque se realmente o compreendermos, significa que tudo o que vemos em Jesus não é apenas um ensinamento sobre Deus, mas uma manifestação direta da divindade. Imagine por um momento que alguém, nos dias de hoje, se levantasse e dissesse: "Eu sou eterno e criei tudo o que vocês veem." O que você pensaria? Provavelmente consideraria uma loucura, certo? A maioria das pessoas o rejeitaria como alguém delirante. Mas quando Jesus disse isso, não era uma piada nem um exagero. Os fariseus, que o escutavam, entenderam perfeitamente a implicação de suas palavras. Eles sabiam que, ao dizer "eu sou", Jesus não estava apenas afirmando sua eternidade, mas estava tomando para si o mesmo título e poder divino que somente Deus poderia reivindicar. Essa reivindicação de divindade foi tão poderosa que, segundo a passagem, os líderes religiosos não hesitaram em reagir violentamente.
Eles compreenderam que Jesus não estava falando como qualquer outro líder religioso. Ele estava desafiando diretamente as crenças estabelecidas e proclamando algo infinitamente maior, que ele era, na realidade, o próprio Deus no meio deles. Esta afirmação de Jesus não apenas revela quem ele é, mas redefine completamente nossa compreensão da relação entre Deus e a humanidade. Jesus não estava apenas declarando ser o Eu Sou, o Deus eterno. Ele estava reivindicando o mesmo título que Deus usou para se revelar a Moisés. Para os fariseus, essa afirmação foi considerada uma blasfêmia, um delito gravíssimo que, segundo a lei da época, era punível com a morte. Ao ouvirem as palavras de Jesus, a ira deles transbordou. Eles não apenas se sentiram profundamente ofendidos, mas estavam convencidos de que Jesus deveria ser punido por tal declaração. Eles estavam prontos para tirar sua vida ali mesmo, mas algo fundamental ocorreu: o tempo dele ainda não havia chegado. Embora tentassem investir contra ele, a história de Jesus ainda não havia alcançado sua culminação. No entanto, quando finalmente chegou o momento determinado, Jesus entregou sua vida de maneira voluntária na cruz. Ao fazer isso, ele não apenas demonstrou sua identidade como o eterno Eu Sou, mas também cumpriu sua missão como o Salvador do mundo. Mas mesmo essa afirmação de Eu Sou não conta toda a história de sua identidade pré-terrena. Ao longo do Antigo Testamento, existem várias aparições misteriosas de um ser chamado o Anjo do Senhor. É aqui que a trama se torna ainda mais fascinante. Este não é um anjo comum, como Miguel ou Gabriel. Em muitos casos, esta é uma manifestação direta do próprio Deus, uma presença divina que, segundo muitos estudiosos e teólogos, é identificada como o Cristo pré-encarnado. Essas aparições não apenas apontam para a presença de Jesus no Antigo Testamento, mas também ressaltam seu papel multifacetado como Salvador, Rei e o cumprimento das promessas divinas. A revelação do Eu Sou adquire um significado ainda mais profundo quando a conectamos com o Anjo do Senhor, que em muitas passagens fala e age com a autoridade inequívoca de Deus, prefigurando o papel de Jesus na história da salvação. Vamos voltar à história de Moisés e da sarça ardente. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus se revela a Moisés dizendo: Eu sou o que sou. Essa declaração é muito mais do que uma simples descrição da existência de Deus. É uma afirmação radical sobre sua autoexistência, sua eternidade e sua natureza imutável. O Eu Sou estabelece a identidade de Deus como um ser que não possui princípio nem fim, operando completamente fora dos limites do tempo humano. Séculos mais tarde, no Novo Testamento, Jesus faz uma afirmação igualmente poderosa, registrada em João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ao dizer isso, ele não apenas se identifica com o Deus do Antigo Testamento, mas também declara sua própria eternidade e preexistência, deixando claro que ele, como Eu Sou, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Para os ouvintes de sua época, especialmente para os fariseus, essa declaração era inconcebível, uma blasfêmia de proporções inéditas, porque Jesus não falava apenas como um profeta, ele se declarava igual a Deus. Esse tipo de afirmação desafiou toda a estrutura religiosa da época e foi motivo suficiente para que os líderes religiosos tentassem tirar sua vida. No entanto, Jesus não usou a expressão Eu Sou apenas para reafirmar sua identidade divina. Ele também fez 7 poderosas declarações adicionais no Evangelho de João, cada uma revelando um aspecto diferente de quem ele é e qual é sua missão. Essas declarações não são meros títulos ou metáforas, são uma revelação profunda de sua natureza divina e de seu relacionamento com a humanidade. Eu sou o pão da vida. Com essa afirmação, Jesus se apresenta como o alimento espiritual que satisfaz as necessidades mais profundas da alma humana, a única fonte de verdadeira nutrição para o espírito. Depois, ele declara: Eu sou a luz do mundo. Aqui, Jesus se mostra como guia e a esperança em meio à escuridão existencial deste mundo, a única luz capaz de dissipar as sombras da ignorância e do desespero. Em seguida, eu sou a porta das ovelhas. Ele se descreve como o único acesso seguro ao redil de Deus, o único caminho para a salvação e a proteção eterna. Ele continua: Eu sou o bom pastor. Jesus se apresenta como aquele que dá a própria vida por suas ovelhas, demonstrando seu amor sacrificial e seu cuidado incondicional por seu povo.
Depois, a promessa suprema: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, Jesus demonstra seu poder absoluto sobre a morte e promete vida eterna a todos que nele creem. Em um dos seus mais famosos pronunciamentos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara ser a única rota para o Pai, a fonte de toda a verdade e a própria essência da vida eterna. Por fim, eu sou a videira verdadeira. Nesta metáfora, ele enfatiza a importância vital de permanecer conectado a ele para produzir frutos espirituais e viver uma vida plena e com propósito. Além dessas poderosas declarações, no Antigo Testamento encontramos aquelas misteriosas aparições do anjo do Senhor. Esses encontros são particularmente significativos porque este anjo não apenas transmite a mensagem de Deus, mas frequentemente fala e age com a própria autoridade de Deus. Um exemplo notável disso se encontra em Gênesis, capítulo 16, quando o anjo do Senhor aparece a Agar no deserto e lhe promete que sua descendência se multiplicará. Muitos teólogos acreditam que essas manifestações do anjo do Senhor são, na verdade, prefigurações de Jesus, uma maneira de revelar sua presença divina mesmo antes de sua encarnação. Este anjo, que não apenas transmite uma mensagem, mas possui autoridade e poder divinos, aponta diretamente para Jesus como o Messias profetizado, o Salvador esperado por séculos. Muito antes do nascimento de Jesus, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos uma profecia que descreve o Messias com uma série de títulos assombrosos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Estes nomes não são apenas títulos honoríficos, são uma profunda revelação da natureza divina e eterna de Jesus, bem como de seu papel multifacetado como Salvador e Rei da humanidade. Cada um desses títulos revela um aspecto fundamental da identidade de Jesus. Maravilhoso Conselheiro destaca a sabedoria divina e a orientação perfeita que ele oferece às nossas vidas. Ele não é apenas um líder humano, mas um conselheiro celestial com conhecimento infinito, capaz de nos orientar em meio à confusão e ao caos. Deus Forte sublinha a potência ilimitada de Jesus, sua onipotência que transcende tudo o que é imaginável. Este título reflete sua capacidade de operar milagres, curar doenças, acalmar tempestades e, o mais importante, oferecer salvação eterna. Pai da Eternidade não alude apenas à sua existência eterna, mas também ao seu papel amoroso e cuidadoso como um guia paternal. Em Jesus, encontramos a paternidade divina, o refúgio eterno para todos que buscam sua proteção. Finalmente, Príncipe da Paz ressalta o propósito primordial de Jesus: trazer paz não apenas entre Deus e a humanidade, mas uma paz interna, profunda e duradoura que somente Ele pode oferecer. Através desses títulos, Isaías nos dá uma visão panorâmica do ser multifacetado de Jesus, um Salvador próximo, cheio de amor e sabedoria, e ao mesmo tempo um Rei eterno, poderoso e digno de todo louvor. Mas há um aspecto ainda mais íntimo na vida de Jesus que está repleto de revelação: a oração profunda que encontramos no Evangelho de João, capítulo 17. Esta não é uma oração comum. É um momento único e transcendental no qual Jesus, antes de seu sacrifício, se dirige ao seu Pai Celestial, revelando o relacionamento eterno que sempre existiu entre eles. Nesta oração, Jesus não pede glorificação de maneira egoísta. Seu desejo de ser glorificado está diretamente ligado à glorificação do Pai. Ele ora: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, pois, ó Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Esta oração revela a glória compartilhada entre o Pai e o Filho, uma glória que existia antes da criação do mundo. Aqui, Jesus não é simplesmente um ser humano pedindo reconhecimento. Ele está mostrando que, desde a eternidade, ele é um com o Pai, sempre presente e ativo no plano divino. As aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento, como as encontradas no livro de Juízes, também nos oferecem uma visão fascinante da presença ativa de Jesus antes de sua encarnação.
Explore conosco as maravilhas da Palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que edificará sua vida. Um claro exemplo é quando o anjo do Senhor aparece a Gideão para chamá-lo a libertar Israel da opressão midianita. Este anjo do Senhor não é simplesmente um mensageiro divino. É alguém que fala e age com a autoridade do próprio Deus, o que muitos estudiosos interpretam como uma manifestação prévia de Jesus, que já estava participando ativamente da história de Israel muito antes de seu nascimento em Belém. Outro aspecto assombroso da eternidade de Jesus nós encontramos na própria criação. Em sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O que esta afirmação revela é que Jesus não apenas esteve presente no ato da criação, mas foi o agente ativo através do qual todo o cosmos veio a existir. Sua participação fundamental na gênese do universo sublinha sua divindade de forma inequívoca, mostrando que ele não é uma parte da criação, mas o próprio Criador desde antes do início dos tempos. A glória celestial de Jesus, sua majestade eterna, também é retratada de forma vívida no livro do Apocalipse. No primeiro capítulo, João descreve sua visão do Cristo glorificado. Na sua destra tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Esta é uma visão que transcende a compreensão humana. João continua: E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Esta visão ressalta a soberania e a majestade de Jesus, revelando que, embora ele tenha se humilhado ao tomar a forma humana, sua essência divina e sua glória celestial permanecem inalteradas e absolutas. Jesus é eterno, poderoso, e sua essência continua a ser a de um rei glorioso que reina sobre todo o universo. Retornando ao início, o mistério do Verbo encarnado, como apresentado no Evangelho de João, começa com uma declaração que é ao mesmo tempo profunda e reveladora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta declaração mestra não apenas afirma a divindade de Jesus, mas também estabelece sua existência desde antes da criação do mundo. O Verbo, que se fez carne em Jesus, é o mesmo princípio divino que estava com Deus desde sempre, participando ativamente na arquitetura do universo. Esta introdução ao Evangelho de João nos leva a entender que Jesus não é simplesmente uma figura histórica. Ele é a manifestação de Deus mesmo na Terra, o Verbo eterno feito carne para trazer salvação à humanidade. O Evangelho de João continua a desvendar a profunda natureza de Jesus como o Verbo eterno feito carne. No versículo 14 do primeiro capítulo, lemos: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este versículo nos transporta para o coração do mistério da encarnação, o momento em que o Logos eterno, que existia antes da criação do mundo, assumiu a natureza humana na pessoa de Jesus. A glória de Deus, antes inatingível e transcendente, tornou-se tangível e acessível para a humanidade. Ele não veio apenas para nos ensinar sobre Deus, ele veio para nos mostrar a natureza divina em sua forma mais compreensível, um ser humano transbordando de graça e verdade. Este ato da encarnação é o epicentro do plano redentor de Deus. Na carta aos Hebreus, Jesus é descrito como nosso sumo sacerdote eterno, aquele que intercede por nós diante do Pai. Lemos nos versículos 14 a 16 do capítulo 4. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta passagem ressalta a compaixão de Jesus, que não apenas entende nossas lutas e fraquezas humanas, mas que, por ser um sumo sacerdote perfeito e sem pecado, oferece graça, perdão e misericórdia exatamente quando mais precisamos.
Quanto à sua relação com Deus, é fundamental entender a doutrina da Trindade. Embora possa ser um conceito complexo, é essencial para compreender o papel de Jesus no plano divino. Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, compartilha uma relação eterna e inseparável com o Pai e o Espírito Santo. Este vínculo se manifesta em passagem-chave do Novo Testamento, como em Mateus, capítulo 28, versículo 19, onde Jesus instrui seus discípulos: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Aqui, a unidade da Trindade é apresentada de maneira clara, revelando a colaboração divina na obra da salvação. Antes de sua encarnação, Jesus já estava plenamente envolvido no plano redentor de Deus. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, desde o princípio, Deus fez uma promessa: "Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Esta promessa, conhecida como o proto-evangelho ou o primeiro evangelho, da semente da mulher que derrotaria a serpente, é vista como a primeira referência ao plano de redenção que culminaria na vida, morte e ressurreição de Jesus. Ao longo de toda a história bíblica, vemos um fio condutor de redenção que conecta as promessas de Deus no Antigo Testamento com seu cumprimento na obra redentora de Jesus. A segunda vinda de Jesus também ocupa um lugar central na esperança cristã. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, Jesus declara: "Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra." Esta promessa não apenas oferece uma esperança futura, mas também motiva os crentes a viverem com fidelidade e expectativa. A segunda vinda de Jesus marcará a culminação da história humana, quando ele retornará para julgar os vivos e os mortos, estabelecendo seu reino eterno e trazendo a restauração definitiva a toda a criação. A eternidade de Jesus é um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia. Em Hebreus, capítulo 1, lemos: "Havendo Deus, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas." Esta passagem não apenas reafirma a divindade de Jesus, mas também revela seu papel central na criação e na redenção da humanidade. Jesus, como o Filho eterno, não apenas falou por meio dos profetas. Ele é a revelação completa de Deus, e através dele todas as coisas foram criadas e são sustentadas. Além disso, Jesus ocupa um lugar de glória eterna à direita da majestade de Deus. Sua autoridade e seu poder não são apenas afirmados por sua ressurreição, mas por sua posição exaltada no céu, um testemunho de sua divindade e de sua autoridade suprema sobre tudo o que foi criado. Outro aspecto essencial da obra de Jesus antes de sua encarnação é seu papel como mediador de uma nova aliança. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, é dito: "E, por isso, é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna." Esta nova aliança que Jesus instituiu mediante seu sacrifício na cruz é a culminação das promessas feitas no Antigo Testamento. Jesus, como mediador, oferece a reconciliação entre Deus e a humanidade através de seu sacrifício, abrindo caminho para a salvação a todos que creem nele. Em resumo, ao longo das Escrituras, vemos uma tapeçaria divina sendo tecida, revelando Jesus como o Verbo eterno que preexistia antes da criação, como sumo sacerdote que intercede por nós, como mediador da nova aliança e como centro absoluto do plano redentor de Deus. Sua preexistência, sua eternidade e sua obra redentora não são apenas conceitos teológicos. Eles formam o alicerce para compreendermos quem é Jesus e qual é o seu papel central na salvação da humanidade. E no desfecho dos tempos, ele retornará em glória para recompensar seus servos fiéis e restaurar todas as coisas, cumprindo a promessa que ele mesmo fez. Na carta aos Hebreus, é revelado que Jesus é o mediador de uma nova aliança, para que, por meio de sua morte para a remissão das transgressões cometidas sob a primeira aliança, aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna.
Este versículo destaca a profunda função de Jesus não apenas como nosso Salvador, mas também como o fiador divino que garante nossa herança eterna. Seu sacrifício na cruz não apenas nos concede o perdão pelos nossos erros, mas assegura nossa salvação e nosso acesso irrestrito à vida eterna. Jesus, ao interceder por nós, reflete seu amor perpétuo e seu compromisso inabalável com a humanidade. Ele não apenas nos resgata de uma condição perdida, mas nos assegura a herança prometida, um acesso direto à glória de Deus e à vida eterna ao seu lado. Indo ainda mais fundo nas Escrituras, no livro de Provérbios, especialmente no capítulo 8, encontramos uma personificação da sabedoria que muitos teólogos interpretam como uma prefiguração de Jesus. Lemos ali: "O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo." Esta passagem é uma expressão poética da sabedoria divina, mas também nos dá uma pista crucial sobre a preexistência de Jesus. A sabedoria, assim como o Verbo eterno, estava com Deus desde o princípio da criação, participando ativamente na ordem e na beleza do universo. Se você busca por ensinamentos transformadores e verdades bíblicas que iluminam o seu caminho, considere se inscrever e deixar sua curtida para nos ajudar a compartilhar esta mensagem com cada vez mais pessoas. Este retrato da sabedoria em Provérbios ressoa perfeitamente com a descrição de Jesus como o Verbo eterno no Evangelho de João, que esteve presente e foi parte integral da criação. De fato, o Evangelho de João afirma que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, vemos que a sabedoria descrita em Provérbios não é apenas um atributo de Deus, mas uma manifestação de Jesus, que é a própria encarnação dessa sabedoria divina. O Antigo Testamento está repleto de profecias que não apenas predizem a vinda de Jesus, mas que também revelam aspectos de sua natureza eterna e de sua missão redentora. Um exemplo claro disso se encontra em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: "E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Esta profecia não apenas aponta o local do nascimento de Jesus em Belém, mas também afirma sua existência desde a eternidade. A frase "desde os dias da eternidade" sublinha sua preexistência e a natureza divina do Messias. Aqui, Miqueias aponta diretamente para a eternidade de Jesus, que, embora nascesse como um homem em Belém, já existia antes da criação do mundo, como confirmado pelo Evangelho de João e pelos ensinamentos do Novo Testamento. Além de sua obra redentora e de seu papel na criação, as Escrituras também nos falam da glória futura de Jesus em sua segunda vinda. Em Mateus, capítulo 24, versículo 30, o próprio Jesus diz: "Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória." Esta passagem nos dá uma visão da segunda vinda de Jesus, um evento de majestade e poder avassaladores. Jesus retornará em glória para julgar as nações, recompensar os fiéis e estabelecer seu reino eterno. Essa promessa não apenas oferece esperança aos crentes, mas também reafirma a soberania de Jesus sobre todas as coisas, demonstrando que ele tem autoridade suprema sobre toda a criação, tanto no céu como na terra. Ao longo desta nossa jornada, a compreensão de quem era Jesus antes de sua vida terrena enriquece enormemente nossa fé e recalibra nossa visão da Bíblia. Fica claro que Jesus não é apenas um personagem histórico ou um mestre moral, mas o eterno Filho de Deus, preexistente, co-criador do universo e o Salvador do mundo. Sua vida, morte e ressurreição não foram eventos isolados, mas a culminação de um plano divino eterno para a redenção da humanidade.
Jesus, como mediador da nova aliança, nos oferece a possibilidade de nos reconciliarmos com Deus e de recebermos a promessa da herança eterna. Esperamos que esta exploração tenha lhe oferecido uma nova e profunda perspectiva sobre a pessoa de Jesus, para que você possa apreciá-lo ainda mais em todos os aspectos de seu ser, tanto divino quanto humano. Se este vídeo tocou o seu coração e expandiu o seu entendimento, não se esqueça de deixar sua curtida e de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Agradecemos imensamente por sua companhia nesta jornada de descoberta. Que a paz e a sabedoria do Verbo Eterno estejam com você. Até o nosso próximo encontro.